Hoje é festa de Senhora Santana. Padre Reginaldo está contente com essa festa de Senhora Santana. Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade. Em 6 de julho de 1938, nascia em Oricuri, Pernambuco, Reginaldo Lins de Aquino. 29 anos mais tarde, era ordenado padre. Em 15 de janeiro de 1967. Começou a sua vida religiosa na Diocese de Petrolina. Na paróquia Senhora Santana, em Parnamirim, antes da sua chegada, passaram os padres Leôncio, Cizenando e Mariano. Em 1970, chegava então o padre Reginaldo Lins de Aquino. Naquela época, usava cabelos longos e roupas modernas, e com pouco tempo conquistou a simpatia dos parnamirinenses. Foi aqui nesta paróquia que dedicou mais de 40 anos da sua vida sacerdotal, mais de 40 anos de amor e fé. E mãe extremosa desta cristandade. Durante todo esse tempo de evangelização e dedicação, muitas missas, celebrações, casamentos e batizados foram realizados. E mãe extremosa desta cristandade. E muitos momentos foram compartilhados. Momentos esses que foram registrados e guardados com muito carinho pela comunidade local. Na prece abrasada de nossa amizade, dando-nos Maria, deste-nos Jesus, felizes um dia, soldados da cruz, no reino da glória, certeza teremos de que vos devemos a grande vitória. Senhora Santana, vosso auxílio encerra da família humana a doce esperança. Abençoai nossa terra, protegei os teus filhos, guiai-os nos trilhos da eterna bonança. Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade. Em 2017, completou 50 anos de sacerdócio. E claro que isso rendeu homenagens. O blog do Nivaldo Vieira, juntamente com o Eventos WE e o Sistema Beto Som, relembraram um pouco da sua trajetória. Em uma entrevista transmitida pela Rádio Beto Som e disponível até hoje no Eventos WE, o padre Reginaldo relembrou um pouco da sua história, brincou e entoou o hino de Senhora Santana, ao lado de todos os presentes. A sua voz, de timbre forte e marcante, já se mostrava cansada, devido a problemas de saúde e a idade avançada, na época com quase 80 anos. Senhora Santana, vosso auxílio encerra da família humana doce esperança. Abençoai esta terra, protegei aos seus filhos, guiai-nos nos trilhos da eterna bonança. Senhora Santana. E no momento
gente celebrava 50 anos de sacerdócio. Que coisa bonita. E Padre Reginaldo nos deixou um legado de um grito de guerra. E era o grito: Viva Senhora Santana! Viva Senhora Santana! A missa pelos 50 anos de sacerdócio foi celebrada ao lado dos padres Natel e Manuel, com a presença de um grande público. Senhora Santana, vosso auxílio encerra. Os fiéis acompanharam atentamente o discurso daquele que ali esteve durante quase 5 décadas. Há 50 anos dei o meu sim definitivo ao chamado de Deus, quando, em 15 de janeiro de 1967, pela sua graça, fui ordenado, enviado por Ele para apacentar e conduzir seus filhos e filhas, em particular, nestas terras onde dediquei 46 anos de minha vida ministerial. No início do meu ministério sacerdotal, passei por várias paróquias, mas o amor e a devoção a Nossa Senhora Santana me fizeram fincar raízes nestas terras, onde fui tão bem acolhido por todos, e em particular por algumas famílias que, como um filho, me acolheram e cuidaram de mim. Que Deus abençoe a todos. Senhora Santana, vosso auxílio encerra. Após a missa, mais comemoração. Todo mundo queria dar um abraço no padre. Doce esperança, abençoai esta terra, protegei aos seus filhos, Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade, Nossa soberana, a voz se levanta na prece abrasada de nossa amizade. dando-nos Maria, deste-nos Jesus, felizes um dia, soldados da cruz, No reino da glória, certeza teremos de que vos devemos a grande vitória. Senhora Santana, vosso auxílio encerra, guiai-os nos trios da terra. Até uma poesia foi escrita em sua homenagem. E até hoje, o banner com essa poesia é guardado com muito cuidado e amor. Eu fiz essa poesia em homenagem ao Padre Reginaldo, cujo título é Um Verdadeiro Soldado de Cristo, uma homenagem ao Padre Reginaldo, poetizada por Roberto Agra, onde eu digo assim: o Padre Reginaldo Lins de Aquino chegou em 1970 aqui em Parnamirim, na nossa igreja de Senhora Santana. Por ela já haviam passado outros vigários, Padre Leôncio, Ciselando e Mariano, 3 sacerdotes legais e bacanas. E foi aqui, na nossa paróquia, onde o Padre Reginaldo veio cumprir a sua missão. E logo que ele assumiu a paróquia de Santana, sabe quem passou por aqui? Ora, o reconhecidíssimo frade italiano, Frei Damião. Naquela época, Padre Reginaldo ainda era muito jovem,
na mesma época em que ele recebeu o frade. Ele tinha os cabelos longos e era bem moderno, e os fiéis o viam totalmente diferente dos outros padres. Para os fiéis, esse seu jeito diferente chamava muito a atenção. Porém, em cada missa que ele rezava, ele ia cativando cada vez mais e mais pessoas da nossa população. Ele tinha muita firmeza ao pregar a palavra de Deus em cada celebração e cumpria com total fidelidade o que estava escrito na Bíblia e em cada oração. E a igreja de Senhora Santana foi ficando cada vez mais lotada de fiéis, em cada missa, em cada novenário, pois os cristãos foram vendo o trabalho sacerdotal muito sério e cada vez mais correto daquele nosso vigário. Até um coral de jovens ele criou, e os fiéis da nossa igreja aceitaram com gratidão tudo isto. E todos nós começamos a ver o Padre Reginaldo na qualidade de um verdadeiro soldado de Cristo. Ó Ana Santa e Gloriosa de Maria, Mãe querida, pedimos que nos socorra na caminhada desta vida. 2006, setembro, chegava em Parnamirim como diácono para estagiar. O Padre Reginaldo foi meu mestre e me confiou uma área da região Matias, uma área grande, e me deu todo o suporte necessário, da sua forma, do seu jeito simples, mas muito desapegado. Tornei-me padre, fui para o Projeto Fulgência em Santa Maria da Boa Vista e 6 anos voltava como o pároco da paróquia de Senhora Santana em Parnamirim, para suceder o Padre Reginaldo. E mais uma vez o Padre Reginaldo, já limitado com a saúde, mas me acolheu com muito desapego. Os primeiros meses, até o primeiro ano, o Padre Reginaldo nunca fez nenhuma intervenção na paróquia. Quando as pessoas o procuravam, ele dizia: olha a casa do vigário, procure ele. Ele gostava de chamar o vigário. Um exemplo de desapego muito grande. Você ficar aproximadamente 40 anos a serviço, à frente de uma paróquia, e chegar um padre novo e você ali pleno, em paz, sem aquele vitimismo, sem aquela tristeza de saber que estava encerrando ali a sua missão. Significa um caminhar para a plenitude, uma evolução humana, espiritual, psíquica, que inclusive no momento é muito carente essa situação do nosso povo. Tive a graça de poder ajudar o Padre Reginaldo nos seus anos mais difíceis, já frágil da saúde. Deus foi, como sempre, muito maravilhoso. Me deu a oportunidade de servir a alguém que realmente precisa, ao Padre Reginaldo. E a nossa experiência, ele muito amigável, muito pai, e já não lidando com sua consciência correta, porque o Alzheimer já fazia variar bastante, mas em alguns momentos ele entrava na dinâmica da missão, na festa, na celebração, na alegria. Interessante um fato, já bem debilitado, eu levei ele para a missa do 8 de março, Dia da Mulher. Ele foi calado, voltou, fomos jantar. E aí ele teve assim, um lapso de recordação na memória. Ele disse: olha, as mulheres são importantes não por o que elas exercem, por o que elas fazem. Elas são importantes por o que elas são. Ele percebeu, acho que no discurso, alguma coisa, ou ele entendeu, que estivesse
homenageando as mulheres, mais pelos que elas fazem do que por o que elas são. Então, o Padre Reginaldo foi essa pessoa que fez com que Parnamirim seja diferente. Né? Nós temos a geração Padre Reginaldo, é uma geração inteligente, uma geração aberta, uma geração disposta a trabalhar. E isso graças a Deus e o trabalho missionário do Padre Reginaldo. Depois teve que ser transferido para Exu, né? Graças a Deus, os padres que me sucederam em Parnamirim cuidaram do Padre Reginaldo muito bem, até a hora que Deus chamou. Falar um pouco sobre o Padre Reginaldo Luiz de Aquino, qual eu tive o prazer de conviver nos seus últimos dias de vida. E assim, eu sempre dizia até mesmo ao povo, alguém não só se fala com palavras, mas com gesto. Quando cheguei em Parnamirim, Padre Reginaldo já cansado pela idade, o Alzheimer já tinha avançado bem muito em sua vida, então o Padre ele já não tinha mais todo aquele movimento de conhecer, de estar perto, mas há gestos nele que muito falavam para a gente. Um deles era o carinho que se tinha toda vez ali na hora do café, quando o padre chegava ali caminhando ao redor da casa, ia tocar em minha cabeça, dar um sorriso e depois ele saía para caminhar ali ao redor da mesa ao longo de todo o café. Então são gestos que ficam marcados, gravados em nossa vida. Foi um tesouro vivo dentro da paróquia de Santana. E aí encontrei, quando cheguei, o padre bem cuidado, com todo o apoio, uma equipe que tinha para ajudá-lo, para cuidar dele. E isso com certeza também fez com que ele fosse se sentindo cada vez melhor. E pude ver esses frutos em sua vida. É sinal de gratidão, porque se nós paramos, nós olhamos, metade da cidade de Parnamirim foi batizada ou casaram ali com o Padre Reginaldo. Então, podemos dizer que ali estava um tesouro vivo, ao ponto de se enraizar na história e na vida daquele povo. Foram muitas histórias, muitas lutas, mas mais do que tudo, muitos ensinamentos. O traço importante que eu pude ver também foi o cuidado da paróquia, o lembrar daquele que ali tantas coisas realizou naquela comunidade, e a paróquia que ao longo de sua enfermidade pode se voltar totalmente para ele, no cuidado, no apoio, mais do que tudo na presença. Pessoas especiais que faziam parte da história dele, que ali estavam sempre com ele, visitando, e é claro, isso ia causando dentro dele um sentimento de alegria, mesmo já não compreendendo mais, a gente podia sentir no semblante do Padre Reginaldo uma alegria em receber aqueles que ali tiveram com ele, que ali ajudaram na tão bonita missão. Que Jesus abençoe esse nosso irmão, que Maria nos guarde dentro do coração. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva a Senhora Santana! Viva o Padre Reginaldo! Posso dizer assim, de todo o coração, de toda certeza, o tempo que ele esteve em vida e que eu estive com ele, a paróquia não cessou em dar a ele aquilo que de melhor se tinha. Então,
Que Deus abençoe cada dia mais a caminhada da nossa paróquia Senhora Santana em Parnamirim. Deus abençoe também todos aqueles que tiveram com o Padre Reginaldo na alegria, mas também no momento de enfermidade. Pedir sempre sua lembrança ficará memorada em nossos corações. Agradeço ao bom Deus ter conhecido, mesmo nos momentos finais de sua vida, mesmo nos últimos anos de sua história, e dizer, repito, muito me ensinou, como se também a todos aqueles que conviveram com ele. Então, um ressoar de gratidão a todos aqueles que junto comigo, no tempo que eu estive, deram as mãos, cuidaram com muito amor do servo que Deus nos deu, o Padre Reginaldo. Deste-nos Jesus, felizes um dia. Eu conheci o Padre Reginaldo quando ainda era seminarista, em 88. Eu fiquei sempre fazendo pastoral de férias na paróquia de Santana, em Parnamirim. Visitei várias comunidades e o Padre Reginaldo era muito atencioso com os seminaristas. Ele pedia seminaristas para fazerem missão na paróquia. E aí a gente ficou amigo. Depois que eu me ordenei, a gente se encontrava nos retiros do clero, conversava, ele falava sobre a paróquia, eu perguntava sobre as comunidades. Depois que eu fui vigário em Parnamirim, ele já muito debilitado, e eu procurava sempre dedicar tempo a ele quando estava em casa, dava atenção. Ele não entendia quase de nada mais. Mesmo assim, eu percebia que ele ficava contente, ficava feliz com a atenção. Eu sempre gostava de vestir os paramentos dele, ficava cantando. Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade. No vídeo onde ele está com a imagem de Santa Ana, era período de divulgação da festa, então ele se mostrou satisfeito, segurando a imagem com cuidado, enquanto eu cantava. Ele olhava para mim, olhava para a imagem, e eu percebia que ele estava contente com aquele momento. Senhora Santana. No domingo de Ramos de 2021, não houve procissão por causa da pandemia. Então eu vesti os paramentos do Padre Reginaldo, entreguei um raminho a ele, e ele ficou andando pela sala, eu cantava e ele estava balançando o raminho. Ninguém fez procissão, mas o Padre Reginaldo fez. Hosana, 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 Hosana. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com amor e muita paz. Hosana, 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 Hosana. Jesus é nosso Rei. Maria é nossa mãe. Uma história que se passa por gerações, com um protagonista central, mas onde toda uma comunidade se torna personagem essencial. A história de cada um de nós, que tivemos a oportunidade de conhecer, de estar com ele, líder espiritual, que desempenhou o seu papel principal, guiar os fiéis na fé, ensinando os princípios da Igreja, o amor a Deus e ao próximo, e a devoção por nossa padroeira Senhora Santana.
dia 21 de março de 2022, a cidade acorda entristecida. Padre Reginaldo havia cumprido seu papel aqui na terra e Deus o chamava para a morada eterna. A notícia do seu falecimento logo se tornou destaque. Aquele foi um dia de celebrações e homenagens ao saudoso Padre Reginaldo Lins de Aquino. A Banda Filarmônica Maestro Parreira, os amigos e familiares estiveram presentes e puderam prestar suas últimas homenagens. A missa de Ezequias foi presidida por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo da Diocese do Crato, Ceará, concelebrada pelo clero da Diocese de Salgueiro, na Igreja Matriz de Senhora Santana, onde o corpo do Padre Reginaldo foi sepultado. A notícia da morte do Padre Reginaldo, a morte era sempre impactante, mas também deve estar sempre preparado. O Padre Reginaldo tinha cumprido a missão, estava sofrendo muito, então a gente se alegrou com a certeza que missão cumprida, né? Combateu o bom combate, guardou a fé, e naquele momento ele estava se apresentando para receber a coroa da justiça, a coroa dos que são fiéis, claro, o perdão também dos seus pecados, e assim, né, chegando ao ápice de todo cristão, que é ir para o céu. Por isso, agradeço a Deus pela a oportunidade que Deus me deu de receber de Padre Reginaldo as orientações de como assumir uma paróquia, fui seu estagiário, de depois também poder atribuir de imediato, né, 3 anos depois, 5 anos, poder cuidar do Padre Reginaldo. Então, todos que estão executando esse projeto, parabéns. Aquele que trabalha em nome de Cristo vive eternamente no céu e no legado deixado no coração dos filhos de Santana. Viva Senhora Santana! Deus abençoe. Padre Natel. O padre Antônio Júlio foi uma das últimas pessoas a estarem com o padre Reginaldo naquela segunda-feira, dia do seu falecimento. Relata um pouco do último momento da vida do padre Reginaldo, quando naquela segunda-feira, ali às 9 horas da manhã, fui visitar o seu quarto no último momento de sua vida, e ali já enfraquecido pela enfermidade, quando rezei com ele, ali creio que sua última oração, um olhar bem sereno, ali ele partia para a eternidade, partia deixando tantas lembranças, tantas coisas que devem ser memoradas e guardadas dentro do nosso coração. Quando alguém passa, alguém faz história, não tem como olhar sem um olhar de agradecimento. E como fez tanto na vida desta paróquia, também com certeza me ajudou muito em meu caminho, pois eu estava ali iniciando o meu ministério sacerdotal, meus primeiros anos de sacerdote, e sua presença ali naquela casa foi um sentido todo especial. Depois aprender a cuidar e amar aquilo que nosso Senhor mesmo diz no Evangelho: fostes a mim que socorrestes, foste a mim que cuidastes. Então, dei aquilo que eu podia, cuidei com todo carinho, com todo amor, passou a ser alguém que fizesse parte de minha história e de minha vida, e digo com gratidão, até o último instante, até o último respirar, do momento que me foi dado cuidado para com ele, cuidei com todo o carinho. Digo sempre, mais aprendi do que cuidei. E alguém na enfermidade pode nos ensinar muito. Então, gratidão, Guarnamirim, vocês carregam este grande tesouro de 40 anos de vida e agora aí enraizado na história
na nossa Igreja Matriz com a devoção à Senhora Santana. Estamos na matriz de Senhora Santana, hoje é dia de missa e os fiéis começam a chegar. Seus pertences foram deixados nesse local que é cuidado com muito amor. Uma forma de homenageá-lo e uma forma de relembrar sua trajetória. Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade, Nossa Soberana. E sempre tem aqueles que passam por aqui para visitar o local onde o corpo do Padre Reginaldo está. Estamos aqui na Igreja Matriz de Senhora Santana, em especial no local onde o Padre Reginaldo foi enterrado, o qual ele tanto pedia para ser enterrado aqui dentro da igreja. Viva Senhora Santana! Parnamirim toda se comove com esse grito até hoje e agradece a Padre Reginaldo pelo seu sacerdócio e sua dedicação ao nosso município e à nossa paróquia. Padre Reginaldo nos felicitou com sua presença durante esses 50 anos de sacerdócio. Muito obrigado, Padre Reginaldo. A vocação sacerdotal é uma das mais belas vocações que existem na Igreja Católica. Podemos dizer que é uma das expressões máximas do amor de Deus pela Igreja, pela humanidade. O sacerdote é tirado do meio do povo, capacitado pela graça de Deus e depois devolvido para o serviço a este mesmo povo. Não podemos deixar de reconhecer o legado que o Padre Reginaldo deixou nesta paróquia. Foi uma vida inteira de dedicação, de serviço, doação a este povo devoto de Senhora Santana. O seu corpo está sepultado nesta igreja, porque afinal foi muito tempo de dedicação a esta igreja. Foram muitos ensinamentos, foram muitos projetos realizados pelo Padre Reginaldo junto a este povo. Não podemos deixar de reconhecer tudo o que ele fez por esta paróquia, por esta comunidade de fé e rezar a Deus para que ele possa desfrutar de todo o bem, de toda a paz, de toda a alegria no reino dos céus. E pedir ao Senhor a graça de ser perseverantes nessa mesma fé, nesse projeto tão bonito de amor, levado a bom termo pelo Padre Reginaldo. Que Deus nos abençoe pela intercessão de Senhora Santana, que sejamos um povo sempre mais dócil à ação do Espírito Santo de Deus. Estamos no mês de julho e vivenciando as festividades da padroeira. Hoje, essa família ficou responsável pelo estandarte da Santa. A banda filarmônica chega e já se prepara para acompanhar na condução do estandarte até a igreja. Antes, uma pausa para o jantar. E eu já aproveito para ouvir o patriarca da família. Meu nome é João Lucas, nasci em 1935, dia 9 de maio. Tinha nossa cidade, Padre Reginaldo foi um grande fato, todos nós gostamos. Eu fiz meu casamento 2 vezes. A mulher primeira morreu, deixou 6 filhos. Me casei com essa outra, tenho 6 filhos. Ele saiu da igreja, ele passou uns tempos fora, um pouco fora atrás dele, trouxeram ele para a igreja de novo.
era um grande padre, Padre Reginaldo. Ele foi quem incentivou nós para assistir à festa de Senhora Santana, ser bem aceito, com a bênção e a proteção do Senhor Jesus. Viva Senhora Santana! Missão cumprida. Durante o novenário, toda noite, uma família diferente fica responsável pelo estandarte. De geração em geração, a fé se renova e se fortalece através do ensino, do exemplo e da vivência da palavra de Deus, criando um legado de confiança, obediência e fidelidade. Os filhos de Santana continuam firmes e fortes na fé. O legado deixado pelo Padre Reginaldo jamais será apagado. A trajetória e história que construiu sempre será contada. Por todo canto da cidade, em cada pedaço da nossa história, vai ser para sempre uma lembrança, o seu Viva Senhora Santana! Ele certamente terá encontrado seu lugar no reino dos céus. Por isso, relembramos o Padre Reginaldo Lins de Aquino, o nosso querido Padre Reginaldo, com muita alegria e carinho, sempre ressaltando o seu legado de amor e fé. As suas palavras de sabedoria e orientação espiritual iluminaram caminhos. A sua capacidade de amor e compaixão foi uma bênção inestimável. A sua força e a sua alegria será eterna no coração de cada um dos filhos de Santana. Viva Padre Reginaldo! Guiai-os nos trilhos da eterna bonança, Senhora Santana, Mãe da Virgem Santa e Mãe extremosa desta cristandade. Nossa soberana, a voz se levanta na prece abrasada de nossa amizade, dando-nos Maria, veste-nos Jesus, felizes um dia, soldados da cruz.